Fala, candidato, o povo quer saber. Perguntas de convidados especiais representando a sociedade civil e estão perguntando diretamente para a candidata do dia, a candidata Lourdes Mello, do PCO. E os convidados, inclusive, com direito à argumentação. Além disso, perguntas de telespectadores e também de internautas e dos jornalistas da casa. Hoje aqui com a gente, Elivaldo Barbosa e Gomes de Oliveira, o Galego. Na sequência, mais uma rodada com perguntas dos convidados da sociedade civil. Foi de lá para cá, agora é daqui para lá. André Bahia, por favor. Candidata Lourdes, a senhora acertadamente tem mostrado uma grande preocupação com o meio ambiente. Nós concordamos com isso. O Piauí demonstra ter uma grande potencialidade para a energia solar. Nós estamos entre as 5 melhores regiões do mundo onde tem civilização para energia solar. Basta ver o calor que a gente sente em Teresina, não é verdade? A gente sair agora, o sol é escaldante. A minha pergunta é a seguinte: o que podemos fazer para o Piauí ser um expoente mundial em energia solar? As alternativas de energia para o Piauí, para o Brasil, de forma natural, sem poluir, a energia solar é uma das opções. E que tudo precisa de como fazer, de como garantir, de como ter esses recursos. E que não faça também, como que a gente já viu agora recentemente, ter uma fase pequena, né, um pouco que embrionária, a energia a eólica, né, produzida pelos ventos, que já foi privatizada. Então, o governo, às vezes, faz uma obra que é viável e depois privatiza. Todas as iniciativas, tanto para a produção de energia, como de gerenciamento da energia solar, ela deva ser expandida e a população tem que ter esse conhecimento tecnológico, porque o que passa hoje para a população é de que a energia solar não é uma energia de baixo custo. E nós entendemos que a energia solar é, sim, no estado do Piauí, uma forma de alternativa para a energia, para o consumo, para a população. Bom, candidata e caros telespectadores, nós acreditamos, olhando para o modelo alemão, que lá tem como a energia solar uma das suas grandes matrizes energéticas, que o Piauí e o Brasil poderia copiar. O que está faltando hoje é condição do empresário investir na energia solar. O Piauí tem uma potencialidade tremenda disso. O que é que nós sugerimos? Que a bancada do nosso estado se una à bancada de outros estados para que a gente mude a regulação, o ambiente de negócio fique favorável e geremos então emprego, renda e uma energia sustentável para o Piauí, que sol nós temos e temos em abundância. O senhor fala tanto aqui na Alemanha, né? A Alemanha é um dos expoentes do imperialismo que mais explora. A Alemanha ela só existe devido à exploração dos países pobres com relação à matéria-prima, com relação também a empregos. E hoje lá também é preciso que se diga que mesmo a Alemanha unificada hoje que existe desemprego, existe salários baixos, existe falta de moradia. E a questão da energia solar, os empresários que têm dinheiro acumulado, que exploraram, que enriqueceram à custa da exploração, que pratique, que faça os seus projetos, mas sem querer que o governo financie os seus projetos para ficar cada vez mais rico. Agora a pergunta da Jeane Mello. Candidata, eu gostaria de saber da senhora se a senhora conhece a realidade dos doentes crônicos piauienses, a exemplo dos diabéticos, e o que é que a senhora teria a oferecer, que políticas públicas inovadoras a senhora teria para este público? A saúde, ela exige vários pontos, né, de problemáticos, né, dos doentes crônicos, renais, dos doentes diabéticos, do problema da saúde da mulher. Com relação ao problema da diabetes, a gente vivencia muita dificuldade mesmo
tanto no tratamento, né, com medicação específica, até mesmo nos exames. A gente chega num posto de saúde pública, às vezes falta até aquele aparelhozinho que colhe para saber se a diabetes está alta ou não. Então, como a situação da saúde é a expropriação dos empresários e que todos os recursos desses hospitais que vão ser estatais seja destinado para o tratamento da diabetes também. Bom, eu queria fazer, assim, na verdade, um convite agora à candidata Lourdes, a todos os candidatos, para conhecer a fundo a realidade dos doentes crônicos aqui no estado, citando um pouco a questão do diabetes. 75% das amputações de membro em nosso estado acontecem amputações em pacientes que não passaram por nenhum acidente automobilístico, por exemplo, amputações não traumáticas acontecem em diabéticos. Também a doença hoje que mais faz com que pessoas em idade produtiva fiquem cegas antes dos 40 anos. A quantidade de doentes, de pessoas que fazem hoje hemodiálise, em sua quase totalidade, mais da metade das pessoas que estão lá no HGV nesse momento são diabéticos. Então, um problema de saúde pública muito grave que merece uma atenção muito especial dos futuros gestores. Você tem razão. A gente não, na nossa luta no dia a dia, a gente acompanha fatos dessa forma. Você tem razão, a situação é grave, é muito grave a saúde pública no Piauí. Eu acompanhei um caso de um senhor que chegou no hospital do Promorá com uma infecção no dedo. E lá ele disseram assim, venha amanhã porque o cirurgião não está. E venha sem alimentação. Ficamos lá até meio-dia. O cirurgião não apareceu. Fomos para o Hospital do Satélite. Chegando lá no Hospital do Satélite, no dia seguinte, o pé dele já estava todo infeccionado e necrosado. Perdeu a perna. E a maior dificuldade para esse senhor fazer fisioterapia, receber medicação, é um senhor de idade que não tem como ser amparado pela saúde pública do Piauí. Só a luta, muita luta para resolver esse problema. Porque o governo sabe dessa situação. Pergunta agora do Robson Guerra. Muito bem. Candidata, nós temos hoje uma realidade dentro do nosso estado que soma 40 mil pessoas que são os deficientes físicos, auditivos, visuais, etc. Qual é o seu projeto para que venha visibilizar de uma forma sistemática ajudar essas pessoas, já que nós temos uma lei? Qual é o seu projeto para essa proposta? Olha, eu queria que você repetisse. Dá para repetir a pergunta? Pois não, pode, ela não entendeu direito. Ela não entendeu, Robson. tudo bem. Temos 40 mil deficientes hoje na nossa capital e interior. Qual é o seu projeto para ajudar essas pessoas? Deficientes visuais. Deficientes visuais, surdos e mudos e cadeirantes. Existe uma propaganda muito grande, né? Uma propaganda em cima dos deficientes pela CEID, né? Que é o órgão que trata dessa situação, desde o governo Wellington Dias até agora. Mas lá é um funil muito grande para que as pessoas sejam atendidas. A gente está na luta, gente. A gente sabe, conhece a realidade. Quem é que não conhece? Uma pessoa que se propõe a receber uma cadeira de roda, a burocracia que é feita. Esse mesmo senhor que teve a perna amputada, e na época está com mais de 8 anos, eu tentei conseguir a perna para ele lá pela CEID. O que foi que eles exigiram no final? Uma cintilografia que o SUS negou. E até hoje ele não pode mais não pode ser mais cadeirante, porque ele já perdeu a movimentação, ele não tem mais como se reabilitar. E aí é o seguinte, é a luta mesmo do povo, é a privatização da saúde e é o fim da demagogia desses candidatos que estão aí na eleição, mais uma vez, dizendo que vai resolver o problema dos cadeirantes, das pessoas com deficiência e fazendo propaganda enganosa. Bom, hoje eu defendo uma bandeira das pessoas que perderam seus filhos, seus entes queridos. Esperantina, se não me falha a memória, tem um homem que ele conseguiu colocar 5 mil crianças sobre o seu jugo, eles não estão indo à escola, pasmem vocês.
E eu pergunto à senhora, como uma educadora, como uma profissional de educação física, o que a senhora tem feito pelo seu estado fora das câmeras, fora nos debates? A senhora, como professora, como a senhora tem atuado, a sua vida, o que você tem feito para essa população? Olha, a nossa atuação não é só na eleição. A eleição, como eu acabei de falar, é um espaço onde a gente dialoga com a população, mas a nossa luta é no dia a dia. A luta é nos sindicatos, a luta na defesa das mulheres, a luta em apoio à juventude, a luta da juventude, a luta em questões específicas da saúde, da educação. E é isso que nós temos que fazer, é mostrar para os trabalhadores que precisa se unir. Amanhã não é hoje, hoje está fazendo 8 anos da Lei Maria da Penha. E nós vamos fazer um ato público também contra o assassinato de mais de 30 mulheres que já ocorreu só este ano. E existe um descaso do governo do estado, o governo Zé Filho, que a maioria desses assassinos estão soltos. Então, impunidade é crime. E quem é conivente com a impunidade é também um criminoso. Pergunta agora da Franciele Cardoso. Franciele. Bem, candidata, como a senhora é professora, a gente sabe que dos problemas maiores da educação piauiense, da educação brasileira, é a desmotivação dos professores. Os professores já chegam dentro da sala de aula desmotivados e passam isso para os alunos. O que a senhora proporia para solucionar esse problema em sala de aula e em todas as outras ocasiões? Então, nós professores, a grande maioria dos professores, acho que quase que 100% são professores dedicados, que se esforçam, se prepara a sua aula, estuda, se qualifica e cumpre as suas obrigações. A questão é que começa por o salário. O salário é muito baixo. Nós defendemos um salário de R$5.000. Também os nossos direitos que foram retirados. Nós tínhamos um plano de carga de salário, que era chamado o Estatuto do Magistério, foi jogado os nossos direitos na lata do lixo. Adicional, progressão, regência. E nós também temos uma jornada estafante. Nós temos péssimas condições de trabalho. Então, os professores precisam ter boas condições, salário justo, direitos que perderam serem voltados a ser colocados nos seus contra-cheques. Só assim nós vamos ter uma educação de melhor qualidade. Tudo bem, eu entendi. A proposta dela é muito bom, porque os nossos professores eles cobram melhores qualidades de trabalho para que assim eles possam passar para os alunos o que eles precisam, né? Para que a gente tenha uma boa educação. A senhora quer acrescentar? Então, eu queria dizer o seguinte, gente, olha, a profissão de professor é uma profissão estressante. Nós ficamos numa sala de aula, muitas vezes só com o pincel e o quadro negro, e 40 alunos com potencialidades diferentes, com capacidade de aprendizagem diferente. Nenhuma mãe fica com 40 filhos assim durante 4 horas seguidas, e nós ficamos e temos que transmitir uma aula agradável para esses alunos. Portanto, os professores estão adoecendo, tanto pelas condições de trabalho, como a jornada excessiva e o salário baixo. Então, precisamos fazer uma luta nacional, unificada, uma greve nacional, como as outras categorias fazem. Bancário faz, correio faz, uma greve junta, nacional, por um piso salarial e por melhores condições de trabalho. Agora a pergunta do professor Siné Santos, mais uma. Uma pergunta que o Bahia fez e a senhora não respondeu. Em que país do mundo a experiência que a senhora defende funciona? Então, eu respondi sim. Eu me referi à União Soviética, que foi uma experiência que teve um curto prazo de socialismo, porque a sociedade ela é uma luta de classe. Assim como houve a barbárie, houve a libertação, assim como houve o feudalismo, houve a chegada da burguesia, assim como houve o socialismo em alguns países, a própria burguesia retomou o poder, porque é uma luta constante de classe. E na União Soviética, nós tivemos experiência, sim, durante
em torno de 60 a 70 anos, lá houve uma evolução muito grande das condições de vida da população. Não teve desemprego, não tinha prostituição. As mulheres lá faziam o aborto, as mulheres lá também faziam o divórcio quando elas queriam, as mulheres tinham creche, as mulheres também tinham lavanderias coletivas, as mulheres tinham refeitórios coletivos, restaurantes coletivos, e saíram daquela jornada escravizante que a mulher fica lavando prato, lavando roupa, e puderam desenvolver a sua criatividade. Comentário, professor. Ou a senhora leu pouco sobre o assunto, ou eu não li nada, porque a situação na Rússia era tão degradante que os trabalhadores se matavam de vodka por falta de opção. Uma economia planificada, sem possibilidade de ascensão, gerou aquilo que é o capitalismo mais brutal que existe no mundo hoje, é o da Rússia. Não há experiência na área do socialismo que a senhora propõe funcionando em lugar nenhum do planeta. Então, realmente existe divergência. Pelo visto, o senhor defende o capitalismo desumano. A Revolução Russa não foi dada de mão beijada, não. Foi uma luta sanguinária, onde o czar, onde os patrões mataram muitas pessoas, mas os trabalhadores foram fortes e instalaram-se, em 1917, uma sociedade socialista. Daquele período, houve democracia, houve direito dos trabalhadores, democracia operária, onde quem manda são os trabalhadores, porque são os trabalhadores que produzem a riqueza. E com o andar da evolução daquele Estado, né, socialista, houve os oportunistas, os burocratas, que derrubaram uma experiência muito boa de igualdade, de convivência de um povo. Pela volta do capitalismo na União Soviética, que foi o que aconteceu. Só para fechar, a senhora sabe quantos milhões de russos Stalin matou? Stalin foi um contra-revolucionário na Revolução Russa, feito por Trotsky e por Lenin. Stalin foi um contra-revolucionário. Mas não somente Stalin matou. Também morre aqui no Brasil, e não estamos nem em guerra. Morreram agora 30 mulheres. Stalin matou, Hitler matou, mas os trabalhadores lutam, e se tiver que enfrentar, é pela sua necessidade de viver com igualdade e com direitos. E não para ter ganância, para passar por cima de uma maioria. Agora vamos com as perguntas dos nossos telespectadores e também internautas ali. Seguindo a mesma sequência do bloco anterior, Amadeu, a professora escolhe um número para as perguntas que nós fizemos gravadas com os telespectadores, professora, à exceção dos números 7 e 10 que já saíram no primeiro bloco. Não daqui, o número só. Sim, tudo bem. Exceto 7 e 10. Número 2. Vamos então ouvir a pergunta de número 2 do telespectador para a professora Lourdes Mello. Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 10 anos, eu moro no bairro Pedra Mole e eu queria perguntar a você, quando ganhar, se você pode melhorar mais o lazer das crianças. Então, as crianças sempre me perguntam isso, né? O que é que você vai fazer para nós? Aí eu respondo de forma que ela entenda, né? Olha, eu vou defender a criação de parques de lazer, de esporte para as crianças, de teatro, de música nas escolas, e uma escola de qualidade. É isso que a gente defende para as crianças. É assim que a gente vê as nossas crianças com toda a potencialidade. Com toda a potencialidade. Não precisa muito não, gente. Basta ela ter condição de ter uma boa educação. Basta ela ter uma condição de lazer. Basta ela ter acesso ao teatro, à música, ao esporte. Esse Brasil, esse Piauí, iria se desenvolver numa grande capacidade cultural para nossas crianças e para a nossa juventude. Eu queria que a Franciele fizesse um comentário sobre a resposta da professora Lourdes. Bem, professora Lourdes, a gente quer saber se no seu governo seria viável para fazer em Cocal dos Alves isso que você acabou de expor, porque a gente considera a nossa cidade como esquecida pelo governo. É isso mesmo, né?
são 224 municípios, né? Na área da cultura, existem poucos teatros. Na minha zona, a gente luta para ter teatro, a construção de teatro. Assim como em Cocal, também deve ter a construção de teatro, de quadras esportivas, também colocar no currículo escolar o ensino da música. É só assim que nós podemos melhorar a oportunidade para a juventude, porque da forma como está, os governos capitalistas que aí estão, eles colocam isso em segundo plano, até na saúde, não destinam os recursos, imagine, para a cultura, para o esporte, para o lazer, para a música. É preciso muita luta. A juventude, convido você a vir lutar com a gente no PCO, Partido da Causa Operária. Mais uma pergunta, candidata, a senhora escolhe um número, à exceção dos números 2, 7 e 10 que já saíram. 9. Vamos então à pergunta de número 9 para a candidata. Meu nome é Jean. Eu queria saber, em relação dos políticos, como é que vai ficar a situação da melhoria dos mercados, a respeito também do matadouro. A situação dos mercados, é preciso haver uma reforma, uma luta por uma reforma. Eu não conheço muito o mercado de Parnaíba, né? Mas eu acho que não é muito diferente dos mercados aqui de Teresina, que é uma falta de higiene horrível. Os feirantes são obrigados a, muitas vezes, por necessidade, vender os seus produtos no chão, não tem uma forma organizada, ainda pagam impostos. Os feirantes pagam daquela pequena migalha, não, daquela produção que eles levam para vender nas feiras, ele ainda tem os fiscais da prefeitura cobrando impostos para os pequenos produtores. Eu acho isso um absurdo. Então tem que ter a higienização, que muita gente deixa de comprar no mercado porque é uma sujeira, é uma fedentina. Tem que ter condição para os feirantes expor os seus produtos e reformas em todos os hospitais. É preciso que os feirantes lutem. Queria um comentário do André Bahia. Bom, candidata e telespectador, eu acho que isso é a maior prova de que efetivamente a gente precisa melhorar as condições das empresas trabalharem no Piauí. Quem está numa feira é um empresário, é pequeno, mas é empresário. Veja que ele está sem condição de trabalhar. Na medida que você dá condição, se você oferecer capital de giro com juro mais barato, aí eu acho que o Estado é importante. Se você coloca feiras organizadas, limpas, para servir o feirante, para que ele possa servir a comunidade, aí sim você tem condição de melhorar a sociedade. É melhorando a condição de quem quer empreender que o Piauí vai crescer. E para isso, nós não podemos ter preconceito ao lucro. Os pequenos produtores, empresários, os feirantes, eles estão preocupados com a sua sobrevivência. Merece sim um apoio, um financiamento, condições de trabalho. Eles não estão preocupados com lucro. Eles são solidários. O que eles querem por eles não terem uma opção de um emprego, eles vendem e trabalham na sua grande maioria, são o próprio condutor do seu trabalho. Não é em forma de exploração, não. Os trabalhadores, pequenos produtores, merecem sim o reconhecimento dado pelo Estado com financiamento, com tratamento melhor para eles. Agora, mais uma pergunta do internauta, Eli? Mais uma pergunta do internauta, candidata. Escolha mais um envelope que foram enviadas pelo cidadeverde.com/perguntas. É a pergunta de número 6. Vamos ver quem foi o sorteado aqui para fazer a sua pergunta para a candidata Lourdes Melo. É o Renato Paes Costa Araújo. Vamos ver qual é a pergunta dele. Ele quer saber, professora, quais são os seus projetos para agricultura, pecuária e piscicultura. A produção da agricultura, né, ela passa primeiro por uma reforma agrária. Uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores. A reforma agrária, antes defendida no governo do PT, antes até mesmo deles chegarem ao poder, né, existia uma massa de trabalhadores lutando pela terra. E o que é que acontece hoje? A terra
está na mão dos latifundiários. Grande parte das terras hoje estão nas mãos dos latifundiários. Esses latifundiários, esses produtores rurais, em qualquer setor da agropecuária, da piscicultura, eles não trabalham, eles não sabem pegar numa enxada, eles exploram, eles querem terras para explorar ou para servir de especulação. Então, nós defendemos uma reforma agrária com a expropriação das terras dos latifundiários, não do pequeno agricultor, e que haja também financiamento, tecnologia e uma boa condição para que o trabalhador fique no campo, com escola, com hospitais, para que ele preserve a sua vida lá no campo. Queria um comentário do Robson Guerra sobre a resposta da professora Lourdes ao telespectador. Bom, nós temos percorrido algumas cidades do estado e eu vejo que, da maioria das vezes, o grande produtor é o pequeno produtor, é o que coloca a mão no arado. E muito me espanta ouvir da senhora que tem que haver um investimento maior para esses pequenos produtores, sendo que eles mesmos estão fazendo a diferença no nosso estado. Tem lugares dentro do nosso estado que tem plantações de uva, e são as melhores uvas que nós temos já em termos de Brasil. Então eu fico assim espantado. Eu quero saber da senhora qual é o seu projeto para que isso venha ocorrer de uma forma, dar oportunidade para os menores ainda que já tem no campo. Então, nesse ponto você tem razão. São os pequenos agricultores que produzem a alimentação para a nossa sociedade. E são os pequenos produtores que precisam de maior investimento, de maior empréstimos com juro mais baixo para tocar à frente os seus empreendimentos. Mas agora a realidade que existe é que o governo destina para o agronegócio grande parte de recurso. E muitas vezes esses latifundiários, eles não pagam os empréstimos. Em torno de 10% dos recursos é para o pequeno, 90% vai para o agronegócio. E que nós defendemos que não seja colocado nenhum centavo para os latifundiários. Se eles querem produzir, que produza com seus próprios recursos. Mais uma pergunta, candidata, escolha mais um envelope, perguntas que foram feitas pelos internautas através do cidadeverde.com. É a pergunta de número 5. Vamos ver qual foi o internauta que vai participar aqui do nosso programa. É o Heráclito Lages. Ele quer saber o que é que a senhora pretende fazer para melhorar o trabalho das polícias militar e civil. Olha, esse é um problema muito grande que diz respeito à segurança do nosso estado. Isso não se trata de questão individualizada de policial nenhum. É uma questão da organização, enquanto polícia, instituição enquanto polícia. Então, nós defendemos a dissolução da polícia militar como ela está aí. A polícia militar hoje, ela não atende o interesse da população. A população fica no fogo cruzado, tanto pela insegurança como pela polícia que não garante a segurança da população. É preciso que tenha uma nova polícia, onde a população tenha participação e confiança nessa polícia. Queria, professor Sinésio, que o senhor fizesse um comentário, por favor, sobre a resposta da professora Lourdes. Em relação à segurança... A dissolução da Polícia Militar. Não, hoje há um movimento no Brasil pela desmilitarização da polícia mesmo. Isso é um movimento nacional. O modelo policial que nós temos hoje no Brasil não funciona mesmo. É uma máquina cara, os policiais insatisfeitos e explodindo escândalos a cada dia. É preciso mudar a concepção de segurança. E segurança passa, como disse a Lourdes, por educação, melhores condições de vida, e só há segurança quando a população adonar-se dela. Concordo com a senhora plenamente. Não é mexendo com o soldado, tirando aqui, promovendo, que vai melhorar a segurança do país, não. A senhora quer acrescentar? Então, eu queria dizer assim, que a polícia hoje, ela realmente não dá uma condição de segurança para a população. E a população, muitas vezes, paga um segurança particular.
E os empresários, isso que é bom que se diga, né? Que os empresários têm os latifundiários, têm capangas armados, os empresários têm segurança armados para defender sua propriedade privada e a população fica à mercê da violência. E os policiais, por sua vez, também têm uma arma. A gente, quando olha para um policial, a gente fica com medo, porque ele tem arma na perna, arma na cintura, arma na mão. Então, é preciso que haja um outro tipo, realmente, para a população se defender e ter segurança. Agora, a vez de perguntar é do Gomes de Oliveira. Pois não, Galego? Olha, eu queria fazer uma pergunta à candidata. É pegar ou largar. Não quero que fique em cima do muro, não. Existe uma turma boa aí que quer controlar a mídia nesse país. A senhora é a favor do controle da mídia ou não? Olha, a mídia quer controlar, não. A mídia é controlada por 4 famílias no Brasil. É a família do SBT, é a família da Marinho, da Globo, é a família da Record e a família também da Bandeirantes. Então, a gente entende que os meios de comunicação, eles não podem ser monopolizados da forma que está. Os meios de comunicação, eles têm que ser democráticos, que os agrupamentos da sociedade possam ter também o direito de ter suas emissoras de rádios e de televisão. Da forma que está, é uma ditadura. Tem 2 canais aqui em Teresina que se acha dono desta concessão que foi dada para eles pelas regras do governo e não permite que os partidos pequenos como o nosso possa falar, que é o caso da Meio Norte e da Clube. É uma ditadura. Precisamos acabar com a ditadura pela democratização e o fim do monopólio dos meios de comunicação. Não, mas eu só discordo porque eu acho o seguinte: a imprensa controlada, o povo não vai saber da roubalheira que existe nesse país. Por isso que eu discordo. Acho que a imprensa livre, com certeza a população é bem informada, viu? É cientificável do que acontece nesse país, tudo quanto é de patifaria. O cidadão sabe, porque tem uma imprensa livre que divulga. Uma imprensa com a boca fechada, o povo é que se lasca. É isso. Você tem razão, a imprensa tem que ser livre, não tem que ter censura, e a comunicação é isso, é a transparência, é a troca de ideias, é a conversa, via os meios de comunicação, e aí se chega, a população tem a possibilidade de chegar um denominador comum naquilo que ela achar correto, sem censura e com liberdade. Pergunta agora de Elivaldo Barbosa. Muitas das suas propostas de reforma, por exemplo, dependem da relação do Executivo com outros poderes, principalmente o Legislativo. No seu governo, como a senhora, como governadora, pretende se relacionar com o Legislativo, no caso aqui a Assembleia Legislativa? Essa pergunta, quando a gente coloca a resposta, as pessoas acham polêmica. Por que você está se candidatando? Porque a eleição ela é desigual, Elivaldo. A eleição é feita para os mesmos ganhar as eleições. Nós, do Partido da Causa Operária, não vamos criar ilusão que a gente possa vir ganhar a eleição sem recurso. A população precisa saber. Nós não recebemos nenhum recurso para participar das eleições. Até a estudantes, né? Eu acho que ela não tem essa informação e a população, a maioria, acha que a gente recebe. Enquanto partidos milionários aí gastam milhões para fazer sua campanha. E nós não recebemos. É preciso que a população chegue para mim me pedindo um emprego, me pedindo um botijão de gás, me pedindo um enxoval de criança, como se eu tivesse dinheiro até para fazer a campanha. Eu tenho o meu salário para me sobreviver. Portanto, a eleição é um jogo de cartas marcada. E nós não vamos chegar lá, porque muita gente não me conhece. A moça lá de Cocal, talvez nem me conhecesse, ela me conhecer agora. Como é que as pessoas vão votar em quem não conhece? E com relação ao parlamento, os deputados, nós defendemos o fim do Senado. Que é o Senado, serve para quê o Senado? O Senado é só para legitimar o que já passou na Câmara dos Deputados e receber o dinheiro público. Pois não, Elivaldo? Candidato, o Senado, eu entendo a sua preocupação, o seu ponto de vista, mas do ponto de vista estadual, a senhora chegando ao governo para executar, por exemplo, o fim dos incentivos fiscais, o fim da Polícia Militar,
a senhora vai necessariamente depender de uma boa relação com projetos de lei que deverão tramitar na Assembleia Legislativa. E aí eu reforço, como é que a senhora vai estabelecer essa relação? Então, olha, eu sou candidata a governadora, repetindo, Lourdes Melo. Quem estiver me ouvindo lá em Agricolândia, lá em Cocal, eu sou candidata pelo PCO, Partido da Causa Operária. Queremos que a população vote no PCO, que é o número 29, por entender que a população está começando a compreender qual que é a nossa proposta de transformação. Mas o máximo que nós podemos conquistar é um deputado, se vier a ser eleito. E esse deputado, logo sendo eleito numa Assembleia Legislativa, ele não vai ter força no meio de muitos, de 30 lá, caindo em cima de um único deputado. Portanto, a gente não pode especular com ilusão, não criamos ilusão. Falamos aquilo que nós queremos, é lutar e organizar o povo através de um partido. Venham para o PCO, vamos ser um partido forte para enfrentar a burguesia e fazer o socialismo. Então nós fechamos o ciclo de perguntas dos nossos convidados, dos telespectadores internautas e também dos nossos jornalistas. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Professor Cinéas Santos, muito obrigado pela presença, professor. Suas ordens. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Amanhã o candidato que vem é o candidato Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Franciele, pela presença hoje. Estou à disposição. Até amanhã. Robson, obrigado pela presença. Obrigado, Amadeu. Eu agradeço. Até amanhã. Até amanhã, se Deus Jeane quiser. Melo, obrigado pela presença, Jeane. Obrigada, Amadeu. E até amanhã. Até amanhã. André Bahia, da mesma forma. Obrigado, Amadeu. Obrigado, doutora Lourdes, professor. Um prazer grande, e a todos os telespectadores que nos ouviram. Obrigado, Gomes de Oliveira Galego, pela presença aí, Gomes. Obrigado a você, Amadeu. Eu fui muito honrado em ter participado desse trabalho em prol da política piauiense, para que as pessoas possam dissipar dúvidas que existam. Pois não, Olivaldo? Obrigado, Amadeu, a candidata Lourdes Melo, prazer em ter participado desse encontro, aos convidados desse painel e fazendo um convite para amanhã. Amanhã aqui, A senhora vai, eu vou deixar o tempo final para a senhora. O tempo final é da senhora. É só agradecer a Eli e dizer que quem quiser participar, telespectador internauta, ainda pode, Eli? Ainda pode, cidadeverde.com/perguntas, você faz o seu cadastro e faz a sua pergunta e a gente traz aqui para ser repassada ao candidato que vai ser entrevistado. E, claro, nosso agradecimento à candidata Lourdes Melo, do Partido da Causa Operária. Obrigado pela presença aqui com a gente, candidata. Então, eu também queria agradecer essa participação democrática que foi dada para o PCO e dizer para a população do Piauí que nós somos candidata a governadora e temos 2 candidatos a deputado estadual, a professora Osmarina e o garçom Ronaldo Silva, e temos também o nosso candidato a presidente da República, que é Rui Costa Pimenta, com o número 29. E eu queria a oportunidade também para divulgar esse jornal. Esse é o jornal Causa Operária. Ele é o nosso militante, porque ele passa as nossas ideias e ele pode ser visto também na internet, pelo site www.pco.org.br. E uma coisa que eu gostaria de finalizar dizendo, hoje nós vamos estar na praça, na Avenida Frei Serafim, lá numa vigília, em protesto contra o assassinato de mais de 30 mulheres que foram assassinadas só este ano, foram mortas a facadas, a pedradas, esquartejadas, queimada viva. Então, a gente não pode ficar calada diante de uma situação dessa. Convidamos todas as mulheres e muito obrigada e vote no PCO, vote nas nossas candidaturas.